Olá, sétimo ano! Tudo bem, meus queridos? Vamos dar continuidade agora aos nossos assuntos aí na página 20 do livro de Geografia, tá? Tratando agora sobre o clima da região sudeste, correto, meus queridos? É importante que vocês continuem me acompanhando, tá? Para que possamos o que? Conseguir atingir todas as informações sobre este capítulo, ok? Então vamos lá, meus queridos. Na aula anterior nós já falamos, né, sobre a localidade da região sudeste, né? E falamos também quais são os estados que compõem esta região. E agora nós daremos início, né, falando sobre o cenário natural, né, da região sudeste. E para isso iniciaremos agora falando sobre o clima, correto, meus queridos? Aí na página 20 dos senhores e das senhoras, vocês se depararão com um mapa. O que trata esse mapa, então, meus queridos? Sobre o clima da região sudeste. Muito bem, para quem já acompanhou esse detalhe aí, correto? Então, já de cara nós podemos destacar que o clima do sudeste ele sofre influências de diferentes fatores, né? Como principalmente a latitude, né? As massas de ar e de altitude, correto? Então significa que nós vamos ter aí vários tipos de clima, né? Por conta dessa influência destes principais elementos que eu acabei de mencionar, correto? Então vamos lá, meus queridos. A região sudeste ela apresenta 3 tipos de climas, né? Como vocês podem ver aí, né? Que é o clima tropical, o clima tropical de altitude e o subtropical, não é isso que a nossa legenda aí nos apresenta? Então, se vocês observarem o mapa, vocês poderão identificar, né, de acordo com a nossa legenda aqui do lado, aonde estão distribuídos esses tipos de clima pela região sudeste, correto? E nós devemos destacar também ainda sobre esses tipos de clima, né, que a maior parte do território, eles predominam climas tropical, tá? Ou tropical de altitude. Estes 2 tipos climáticos, eles ocorrem principalmente no interior brasileiro, né, e nas regiões de Planalto e Serras, tá ok? O clima tropical, como vocês podem perceber aí no livro de vocês, ele é caracterizado por exibir 2 estações bem definidas, né? Que é as chuvas abundantes durante meses mais quentes e com menor pluviosidade em meses mais frios, correto? Então, essa é a característica de um tipo de clima, né? Já o clima tropical, vocês podem me acompanhar já agora na página 21. Já o clima tropical de altitude, ele apresenta temperaturas médias anuais menos elevadas, né? Quando comparados com o clima tropical, ou seja, o clima tropical de altitude, se você comparar ele com o clima tropical, você verá diferença nos seus fatores climáticos, correto? Nós não podemos deixar de destacar também que no sul do estado de São Paulo existem áreas caracterizadas por condições climáticas, né, mais frias. Então quer dizer que no estado de São Paulo nós temos tempos mais frios, né? É regido por um clima frio o estado de São Paulo, né? Como que isso acontece? Acontece através de chuvas bem distribuídas ao ano,
né? Características comuns ao tipo climático, denominando subtropical, mas predominante na região sul do país, ou seja, a região sudeste, assim, destacando o estado de São Paulo, recebe uma influência climática, então, da região, o quê? Região sul, isso mesmo, meus queridos. Por isso que está caracterizado aqui no nosso livro que a região do estado de São Paulo, ela possui condições climáticas mais frias, correto? E agora, tratando sobre o microclima, nós devemos destacar que o microclima, ele é um dos principais estudos dos geógrafos, né, na atualidade. Por quê? Porque as atividades humanas, né, elas estão produzindo de maneira bem elevada e trazendo o quê? Trazendo impactos ambientais. Então, o que seja esse microclima, né? Onde nós encontramos ele, né? O microclima, meus queridos, ele vai estar em todas as cidades, correto? Né? Nas grandes cidades, com condições climáticas que sofrem influência pela própria malha urbana, correto? Essa influência ela pode ser percebida por fenômenos como as ilhas de calor, correto? Que ocorrem nas grandes cidades em virtudes da ausência da cobertura vegetal, ou seja, né, o desmatamento ali para construir casas, edifícios, áreas comerciais, né, as vias, né, que é a calçada, que é a rua, né, as avenidas. Então tudo isso influencia para o aumento de temperatura da vida urbana, tá? Então o microclima ele aborda sobre esses fatores climáticos que acontecem no decorrer da atividade humana, tá bom? Então outro fator aqui que o nosso livro nos apresenta é a influência do microclima na cidade. É um fenômeno denominado inversão térmica, né, que pode intensificar a concentração da poluição do ar nas grandes metrópoles. Então, o que vai estar influenciando isso também? Os veículos, né, que com seus poluentes, né, eles vão estar poluindo o ar, né? Isso vai contribuir para o aumento de calor, vai ter um calor sobre um ar poluído. Então tudo isso está envolvendo o microclima, correto, meus queridos? Aguardo vocês na nossa próxima aula para tratarmos sobre a vegetação da região sudeste, correto, meus queridos? Até breve!